Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E a morte da vereadora Marielle Franco, do PSOL do Rio de Janeiro, e do motorista dela, Anderson Gomes, causou muita comoção no país, como toda a população vinha acompanhando, e virou até noticiário internacional. As causas e a autoria, porém, ainda são desconhecidas. E o que se tem até ao momento, conforme relato da polícia, são imagens de câmeras de segurança que mostram 2 carros suspeitos perseguindo o carro da vereadora e um veículo que foi apreendido também em Ubá, conforme a gente abriu o Super N Primeiras Notícias de hoje, com a suspeita de que pode ter participado do crime. E para falar sobre esse crime que provocou debates e movimentos em diversas partes do Brasil, né? Que nós vamos conversar hoje. Estamos recebendo aqui mais uma vez, no Café com Política, a coordenadora do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais em Minas Gerais, Carla Silene Lisboa. Seja bem-vinda mais uma vez, Carla. Muito obrigada, Delma. Bom dia, Rodrigo, bom dia ouvintes. Carla, antes, obviamente, da gente tentar entender o que foi que aconteceu, esse assassinato da vereadora, eu gostaria de te perguntar, o que você acha que isso foi um tiro que saiu pela culatra? Quem tentou, quem realmente cometeu esse atentado contra a vereadora e diante da reação que a população teve com essa morte dela? A gente afirmar nesse momento, quando ainda não se tem uma resposta sobre a autoria de fato deste delito, dizer que foi um tiro que saiu pela culatra, eu acho ainda prematuro fazer uma afirmação nesse sentido. Mas é óbvio que a partir do momento em que isso chocou toda a população do Brasil, a bandeira trazida pela Marielle, ela ganhou muita força. Muitas pessoas passaram a admirar, a conhecer, muitas vezes, aqueles que não conheciam e aderir ao ideal que ela trazia, muito vivo em todos os lugares onde ela sempre esteve. Então, eu pude observar, por exemplo, crianças questionando quem é Marielle, por que há essa comoção, o que ela defendia. Então, quando a gente observa que até as crianças estão se envolvendo nesse assunto, a gente percebe como essa bandeira cresceu. E a gente fica aqui tentando, muitas vezes, Carla, entender os motivos desse assassinato, porque a gente está falando de uma vereadora, de uma figura de representação política, de uma mulher que vinha da favela, era preta, vinha da pobreza, enfim. E aí eu te pergunto, na sua avaliação de tudo aquilo que a gente já ouviu falar, por mais que a gente ainda não tenha os responsáveis identificados, a investigação ainda esteja transcorrendo, o assassinato dela, de alguma forma, é um crime contra todas as mulheres do país? Pode-se falar isso? Atualmente, um crime praticado contra qualquer mulher, em qualquer canto deste país, ele faz parte de uma luta, porque cada vez mais, infelizmente, tem sido noticiada a agressão mais violenta contra a mulher, que é o crime contra a vida dessas mulheres. Então, também representa a morte de Marielle, sim, uma agressão a todas as mulheres deste país, ainda mais por ser ela, como você bem colocou, uma pessoa que levava essa bandeira, levava este ideal. Carla, mas as circunstâncias, né, que aconteceram esse assassinato dela, qual é a leitura que o Instituto, por exemplo, que você faz de tudo que aconteceu, que tem sido relatado na imprensa? Quando a gente observa as formas, né, que fica claro que foi uma execução, a pergunta que não quer calar é quem? Porque a partir do momento que a gente souber quem, nós saberemos automaticamente o porquê. E a morte da Marielle, ela escancara algo que agora há pouco vocês diziam, que é a nossa segurança pública. Porque esse vazio de resposta, né, isso aconteceu no dia 14, nós já temos 5 dias e até agora não sabemos quem foi. Isso traz margem para muita especulação. E o que a gente observa é que quando outras autoridades, e aqui eu me permito recordar quando o promotor Francisco Lins do Rego foi assassinado, em pouquíssimas horas nós tivemos uma grande força-tarefa e a resposta foi dada. E aqui a gente está juntando ainda peças de um quebra-cabeça em um estado que estava sob uma intervenção. E a gente fala, poxa vida, mas não era para lá estar mais seguro, para essa resposta ser mais rápida? E ela não veio. Então, fica sempre essa discussão. E o que mais me deixou em choque
foi a gente observar uma reação da sociedade querendo desconstruir a figura nesse jogo político que a gente está vivendo, né? E isto é o que de mais grave, abriu-se esse espaço e a gente fica se questionando, poxa vida, onde isso vai parar? Você criticou aí esses 5 dias sem uma resposta efetiva, sem pelo menos um indicativo para a sociedade daquilo que está acontecendo. E aí eu te pergunto, na sua avaliação, por aquilo que tem visto da investigação, por aquilo que tem sido divulgado por nós enquanto imprensa, está faltando empenho por parte das autoridades do Rio de Janeiro nessa investigação? E já emendo com uma outra pergunta, porque isso até foi discutido na semana passada pela Procuradora-Geral da República, Raquel Doge. Seria o caso de se federalizar essa investigação, na sua opinião, na sua avaliação, Carla? Veja bem, Rodrigo, a dor que o brasileiro experimenta nessa ausência de resposta do caso Marielle é a dor de todo aquele que já perdeu um familiar vítima de homicídio. Basta nós lembrarmos que o índice, né, de apuração de homicídios no nosso país é ainda muito baixo. Aquele que tem um familiar assassinado e bate às portas do nosso aparelho investigativo, infelizmente, muitas vezes não tem resposta alguma. E o caso Marielle escancara isso para a gente de uma forma muito cruel. Então, penso que sim, é necessário uma maior boa vontade, um maior empenho, porque aí muitos vão dizer assim, mas o desconhecido que foi encontrado assassinado não houve mobilização nenhuma. Mas, de um modo geral, quando a gente pensa numa pessoa com a representatividade que ela tinha, a gente imagina que, ao menos nessa hora, as instituições vão agir mais rapidamente. E quando a gente percebe que, mesmo numa situação dessa, a resposta não chegou, e a gente pensa que amanhã podemos ser qualquer um de nós, numa situação semelhante, traz, sim, uma revolta e uma descrença muito grande das nossas instituições. Então, se a questão é federalizar, eu não sei nem se vai ser isso o remédio. O que a gente sabe, pela experiência que a gente assiste, é que quando há boa vontade, a resposta vem. Nesse ponto da descrença, Carla, que você citou aí, a Marielle, ela também era muito conhecida por denunciar a violência policial no Rio de Janeiro. O que faz com que muitas pessoas, né, que acompanham o trabalho dela acreditem que esse assassinato dela possa ter relação exatamente com isso. Essa demora para dar uma resposta, você acredita que isso só aumenta essa crença da população que concorda com ela na denúncia contra a violência policial no Rio de Janeiro? Veja bem, muito se destacou a luta dela contra a violência praticada por alguns militares, mas esqueceram de contar a luta dela em prol de se apurar a morte de muitos militares no Rio de Janeiro. Esqueceram de divulgar que ela era parceira daquele policial que é sério, que é honesto, que realiza seu trabalho. O que ela denunciava são aqueles que estão desviando da função que lhes foi confiada pela sociedade. Ela não abriu uma guerra no sentido de dizer assim, todos são ruins. Agora, a experiência vivida no Rio de Janeiro, por exemplo, quando você pega um dado do ano passado, onde num determinado mês nós tivemos a morte de 15 policiais militares, mas a mesma polícia matou 80 pessoas no Rio de Janeiro, isso traz um impacto muito grande a uma luta, muitas vezes, contra essa própria polícia. E isso pode estar gerando, sim, uma maior dificuldade em se apurar essa questão e trazer uma resposta sobre a verdadeira autoria desse crime. Até pela forma, né, como foi praticada, como os analistas vêm dizendo, até o tipo de munição escolhida foi escolhida a dedo. É exatamente para desviar, muitas vezes, a atenção ali e o caminho da investigação. E um crime, de fato, planejado, que ficou muito evidente. Até ontem, o Fantástico da TV Globo mostrou as imagens dos carros ali que perseguiram, enfim, foi de fato... O relato da assessora também muito forte. Exatamente, um relato fortíssimo. Foi, de fato, premeditado, planejado. Acho não que isso há a menor sombra de dúvida. Foi uma execução, afinal. Uma execução premeditada, planejada, arquitetada, estruturada, com tudo que precisava. O plano quase perfeito. Carla, eu ontem estava prestando atenção numa notícia que vi na internet durante o dia e queria que você fizesse uma leitura disso. Na primeira aparição pública dele, depois do assassinato da vereadora Marielle Franco, o interventor lá do estado do Rio, general Braga Neto, ele não citou especificamente esse caso e o nome da vereadora. Um caso que, repito, é de repercussão
internacional. Não por acaso, hoje, 5 dias depois, a gente continua falando disso aqui no Super N. Que leitura dá para fazer disso? Poxa vida, o que a gente observa no momento em que as nossas instituições parecem estar todas em crise, onde você tem uma judicialização da política, uma politização da morte, e isso está tudo misturado, né? O que a gente observa é que provavelmente isso não foi comentado exatamente por conta da força do discurso que a Marielle sustenta. Na medida em que você, como vocês falam aqui na imprensa, ele não vai dar audiência para isso. Ele é contrário à luta dela. Como que ele vai dar audiência para ela? Como que ele vai valorizar essa notícia? Então, imaginamos nós que isso está muito dentro de um contexto em que você comentar a morte brutal de uma pessoa que era contrária àquela intervenção é como se você estivesse dando a ela a audiência que eles não querem. Carla, só para a gente entender melhor, quando você fala da politização da morte, você fala também dos discursos que algumas pessoas estão se apropriando diante da morte da Marielle. De repente, a gente não tem como não falar disso, a gente está num ano eleitoral. A segurança pública é o que a população está clamando melhoria mais. Você acha que muitos políticos realmente já estão se apropriando desse discurso, de tudo isso que aconteceu com a Mariela, para sair melhor na foto? Sem sombra de dúvida, Delma. Hoje a bandeira da segurança pública, ela é a bandeira da eleição. O problema é que as pessoas confundem segurança pública com desrespeito aos direitos humanos. Nós temos que lembrar que os direitos humanos surgiram exatamente, ganharam força, mundialmente dizendo, depois da barbárie da Segunda Guerra. Então, falar em segurança pública não é falar em direito de bandido, como muitas pessoas desviam esse discurso para justificar ações totalitárias como as que a gente tem assistido. Então, o cuidado que a gente tem que ter nessa bandeira de segurança pública, porque estão trazendo a ideia de que segurança pública é simplesmente eu reforçar punição. Mais ou menos, me permita aqui trazer um exemplo de algo que foi votado esses dias e que as pessoas embarcam nesse discurso. A partir de agora, a pena do estupro coletivo ela é maior. As pessoas vão deixar de cometer o estupro coletivo porque a pena foi maior? Aquela que foi vítima de um estupro coletivo, ela vai ficar mais feliz agora? Ela vai estar tranquilizada porque a pena do agressor foi maior? Quem é que vai cuidar dessa vítima? Quem é que vai dar assistência a ela? Ninguém está preocupado. Cadê a prevenção para que esse estupro coletivo não ocorra? O Rodrigo falava agora há pouco da questão do furto, do cabeamento. Cadê a polícia militar na rua para impedir que isso aconteça? Cadê a polícia preventiva, Rodrigo? Então, esse desvio da bandeira da segurança pública, como se fosse simplesmente punir, reprimir, aumentar penas, é o discurso mais falacioso que a gente pode observar nos últimos tempos. Então, essa bandeira e esse desvio, como se fosse o respeito aos direitos humanos, contrário à segurança pública, quando o respeito aos direitos humanos nada mais é do que a reafirmação da segurança pública, porque a segurança pública é um direito humano, é que me deixa muito preocupada com o momento que a gente está vivendo. Qual seria, na sua avaliação, Carla, o modelo ideal de segurança preventiva que você apontava agora há pouco? A gente falar em modelo de segurança preventiva é você trabalhar nas bases de uma sociedade. É você trabalhar o antigo e conhecido pilar: saúde, educação, moradia, lazer. Tudo isso diminui, isso filtra a possibilidade da prática de novos delitos. Não é que isso acaba, não vai erradicar, nós não temos essa ilusão, mas isso diminui. E diminuindo isto, a gente aí sim vai precisar usar a punição somente para algumas situações. Não fazer o contrário, só trabalhar com a punição e esquecer a prevenção. Nós hoje não temos um investimento profícuo na prevenção da criminalidade. E o resultado é o que nós estamos assistindo todo dia. A gente só atua no depois. E, aliás, deixa a cargo do último instrumento do direito, que seria o direito penal, para atacar. E esquece toda a construção anterior que tem que ser feita. O resultado é gravíssimo. Carla, a gente noticiou aqui hoje pela manhã que o Ministério da Segurança deve receber verbas em torno de R$1 bilhão em breve. Como você
acredita que esse recurso deveria ser destinado? Porque, a princípio, a informação que a gente tem é que esses recursos vão ser distribuídos para as forças federais, para as forças armadas. Então, levando em consideração esse trabalho preventivo que você falava agora, que tem que passar por educação, porque quando se fala em verba para a segurança, sempre pensam, tem que armar a polícia, tem que aumentar o poderio bélico, isso tudo, exatamente. Para que essa intervenção que está sendo realizada no Rio, ela realmente, até dezembro, ela tenha um resultado palpável, que a gente consiga ver, e não fique só no campo do discurso. Veja que interessante. Há um mês atrás, praticamente, nós estávamos aqui falando exatamente sobre a intervenção. Um mês se passou e eu pergunto, em que se reduziu a violência no Rio de Janeiro? Aparentemente nada. Aparentemente em nada. Então, a gente pensa o seguinte, se eu vou colocar recursos simplesmente nessa questão para aumentar o poder bélico e tudo, a gente volta naquela conversa anterior. Falta estratégia. Eles estão sendo cautelosos, estão tentando mapear o que está ali. Ok. Lembra que a gente conversou que isso já estava pronto? Sim. Que já tinham, era eles só estavam fazendo implementar. coisas que então já eles estavam estão discutindo. gastando uma grana violenta de um país que está passando por uma chamada crise econômica para fazer o que já estava pronto. E com uma força que não tem o treinamento para isto. Aí é que veio o ponto do incômodo. Tanto que durante um mês nós não tivemos nenhum ato significativo que pudesse dizer assim, olha, está valendo a pena. Olha, houve uma redução. Nós continuamos assistindo balas perdidas. Outro dia, uma criança de 1 ano e 7 meses foi vítima dela, um senhor, uma senhora. Então, a gente se pergunta, poxa, será que está valendo a pena? E isso ainda endividando ainda mais esse país? Tá aí a reflexão, então, que vale a pena que todos nós façamos diante desse quadro, desse cenário. A gente teve o prazer de receber hoje aqui no Café com Política a coordenadora do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais em Minas Gerais, Carla Silene Lisboa, que nos deu aqui mais uma vez o prazer de sua presença. Obrigado pela entrevista, foi muito bom conversar com você novamente, Carla. Muito obrigada, Rodrigo, muito obrigada, Delma. Uma boa manhã de muita esperança para todos nós. Estamos precisando dessa esperança, hein?